No coração da maior floresta tropical do mundo, ladeada pelos rios Negro e Solimões, está Manaus, capital do Amazonas, o maior estado do Brasil em extensão territorial. Fundada em 24 de outubro de 1669, Manaus surgiu em torno do Forte de São José do Rio Negro. A fortaleza construída pelos portugueses na junção dos rios Negro e Solimões tinha o dever de proteger a Amazônia Ocidental contra invasões de holandeses e espanhóis. Em mais de 11.400 quilômetros quadrados, a capital do Amazonas abriga mais de 2,2 milhões de habitantes. Em relação ao censo demográfico de 2010, a população manauara cresceu 20,18%. Boa parte desse crescimento vem da imigração de pessoas que chegam de outros estados ou países em busca de oportunidades. Durante o ciclo da borracha, entre 1890 e 1920, Manaus desponta como um dos maiores produtores de borracha, matéria-prima cada vez mais requisitada pela indústria mundial. As riquezas geradas pela comercialização do látex atraíram imigrantes de toda parte. Uma classe alta formou-se em Manaus. Os barões da borracha tinham gosto refinado por arte e arquitetura europeia. O desejo de ter luxo em meio à selva influenciou a arquitetura das construções da virada do século XIX para o século XX. Manaus, a Paris dos trópicos, ascendeu com as riquezas do período áureo da borracha. Foi uma das primeiras cidades do país a contar com iluminação elétrica, telefonia, água encanada, esgoto e bonde elétrico. No início do século XX, a concorrência com os seringais da Ásia levou à derrocada da atividade da borracha amazônica. Após anos de decadência econômica, pós-ciclo da borracha, surge a Zona Franca de Manaus. Criada em 1957 no governo de Juscelino Kubitschek e implantada em 1967 pelo regime militar, a área de livre comércio de importação, exportação e incentivos fiscais tem o objetivo de atrair investidores, gerar emprego e renda e integrar o norte às demais regiões do país. Só no primeiro bimestre de 2021, com mais de 600 empresas instaladas, o Polo Industrial de Manaus faturou 21 bilhões de reais. É daqui que quase 100 mil trabalhadores retiram o sustento de suas famílias. Do alto, avistamos indústrias de eletroeletrônicos, bebidas e motos, alguns dos segmentos mais rentáveis do polo. No meio da floresta, Manaus vive um desafio: preservar e conservar a biodiversidade, ao passo que desenvolve atividades que asseguram a sobrevivência e a dignidade de seus habitantes. O Amazonas possui 96% de sua cobertura vegetal preservada. De acordo com especialistas, o modelo sustentável do Polo Industrial de Manaus diminuiu a dependência da região por atividades extrativistas, gerou emprego e renda e, consequentemente, contribuiu para a manutenção da floresta em pé. Mas a atividade econômica vive um grande desafio de logística diante das barreiras naturais impostas pela geografia da região.
Hoje, a única via que poderia conectar o Amazonas ao resto do país de forma rápida e econômica, a BR-319, está à mercê de impasses e exigências ambientais. Uma batalha judicial de licenças sem fim. A rodovia que já existe possui mais 880 quilômetros que ligam Manaus a Porto Velho. No período da chuva, o trecho do meio fica intrafegável e milhares de famílias ficam isoladas. Serviços básicos de saúde, educação e segurança não podem chegar a quem mais precisa. Sem uma rodovia, os rios são as estradas que conectam a capital do Amazonas ao interior e a outros estados. O Porto Flutuante de Manaus, o maior do mundo, é a principal porta de entrada e saída de produtos e passageiros. Projetado pelos ingleses e inaugurado em 1907, sob a administração da Manaus Harbor Limited, o Porto de Manaus é mais uma herança dos tempos áureos da borracha. Sua estrutura permite receber embarcações de diversos tamanhos, mesmo durante o período da vazante. À margem esquerda do Rio Negro, em 2021, o Porto de Manaus registrou a maior cheia desde 1902, quando o nível das águas passou a ser registrado. No dia 20 de junho, as águas escuras chegaram à marca histórica de 30 metros e 2 centímetros. As ruas do centro histórico, tomadas pela enchente, viraram atração turística com direito a passarelas. Vizinhos do Porto de Manaus, os prédios da Alfândega e da Guarda-Moria foram construídos no início do século XX pela empresa inglesa Manaus Harbor Limited. A Alfândega é um dos primeiros prédios pré-moldados do mundo. O edifício reúne elementos medievais, mouriscados e renascentistas importados de Liverpool. Um breve voo sobre a área central revela fragmentos arquitetônicos que compõem o centro histórico de Manaus. Ainda na área portuária, avistamos na Rua dos Baréis o mercado Adolfo Lisboa. Construído no auge do ciclo da borracha, no final do século XIX, sua estrutura metálica foi projetada pelo francês Gustave Eiffel, engenheiro que projetou e deu nome à Torre Eiffel. Inaugurado em 1883, o Mercadão, como também era conhecido, tornou-se um importante centro de comercialização de produtos regionais. Hoje o espaço é um dos pontos turísticos mais visitados da capital. Não muito distante do Mercadão, na Avenida 7 de Setembro, temos outra obra influenciada pela arquitetura inglesa, a Ponte Metálica Benjamin Constant. Com peças importadas da Inglaterra, a estrutura suspensa foi construída entre 1893 e 1895, no governo Eduardo Ribeiro. Erguida sobre o Igarapé do Chico, ligando os bairros da Cachoeirinha e Centro, a ponte tem 161 metros de comprimento e 10,5 metros de largura. Ainda nas proximidades da área portuária, na Avenida Manaus Moderna, encontramos o Centro Cultural Usina Chaminé. No início do século XX, o prédio foi construído para tratar o esgoto da cidade. Com características neo-renascentistas, o edifício possui do lado direito uma chaminé de 24 metros, construída com tijolos compactos,
e coroada por um chapeló em ferro moldado. Hoje o espaço está dedicado às atividades culturais. Nosso voo agora segue para a área mais central de Manaus, na busca por fragmentos arquitetônicos da Belle Époque. No caminho, nos deparamos com a belíssima Catedral Metropolitana de Manaus. Nossa Senhora da Conceição, resguardada por árvores da Praça 15 de Novembro. A catedral foi construída entre 1858 e 1887, logo após o incêndio de 1850 que consumiu a Igreja da Matriz. Erguida sobre um elevado, a catedral destaca-se frente ao Porto de Manaus. Essa foi a primeira grande obra arquitetônica da cidade. Entre os acontecimentos que marcaram sua história estão as visitas da família imperial brasileira em 1927 e do Papa João Paulo II em 1980, quando fez sua primeira viagem apostólica ao Brasil. O Centro Histórico de Manaus, que vai da Orla do Rio Negro até o Teatro Amazonas, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2012. No entanto, a homologação do tombado pelo Ministério do Turismo só veio em 2021. Nesse espaço, edifícios erguidos no período áureo da borracha contrastam com a modernidade que pulsa no coração da capital amazonense. Entre os resquícios arquitetônicos do período áureo da borracha, do alto, avistamos o prédio da Santa Casa de Misericórdia de Manaus. O edifício não teve a mesma sorte e sucumbiu pela falta de investimentos. A obra levou 10 anos para ficar pronta e foi inaugurada em 1880. Com capacidade para 80 leitos, a arquitetura conta com um imponente salão nobre, maternidade, capela em estilo gótico, pátios e apartamentos espaçosos, hoje tomados por moradores de rua e pela vegetação que toma conta do espaço abandonado. Em 2019, o prédio da Santa Casa de Misericórdia foi arrematado por uma rede de ensino superior. A promessa é de que o patrimônio histórico seja restaurado e transformado em hospital universitário. Num espaço de contrastes, a poucos metros, bem preservado, temos o Largo de São Sebastião. No entorno da Praça de São Sebastião, bares, museus, casarões antigos e apresentações artísticas são as principais atrações do ponto turístico. No local fica a Igreja de São Sebastião, construída em 1888 em vários estilos como o gótico e o neoclássico. O projeto original conta com 2 torres, mas foi inaugurado apenas com uma. Entre os altos e baixos de sua construção, conta-se que o construtor fugiu com o dinheiro, deixando a obra inacabada. Outros dizem que o navio que transportava o material naufragou. O templo religioso é um dos mais procurados para a celebração de casamentos. A fila para casar na igreja tem espera de até 1 ano. Na Praça de São Sebastião, fica ao centro o famoso monumento à abertura dos portos do escultor italiano Domenico De Angelis. O passeio foi inaugurado em 1901 com ladrilhos portugueses que lembram o encontro das águas escuras do Rio Negro e barrentas mais claras do Rio Solimões. Conforme pesquisadores,
O desenho das formas que calçam o largo não foi influenciado pelo desenho do calçadão de Copacabana, que, aliás, veio bem depois, em 1906. A inspiração para o traçado dos calçadões de Manaus e do Rio de Janeiro vieram da Praça do Rócio, em Lisboa, que, por sua vez, representa o encontro das águas do Rio Tejo com as águas salgadas do Oceano Atlântico. Coroando o Largo de São Sebastião, temos o cartão postal da cidade de Manaus, o Teatro Amazonas. Inaugurado em 31 de dezembro de 1896, com capacidade para 701 pessoas, o ícone do auge das riquezas do ciclo da borracha recebeu seu primeiro espetáculo, La Gioconda, de Amilcare Ponchielli, em 7 de janeiro de 1897, encenado pela Companhia Lírica Italiana. Uma obra de arte imponente. O estilo arquitetônico da Casa de Ópera é renascentista, com detalhes ecléticos. De longe, destaca-se a cúpula, composta por 36 mil peças nas cores da bandeira brasileira, importadas da Alsácia, na França. A maior parte do material usado na construção do teatro foi importada da Europa. As paredes de aço de Glasgow, na Escócia. Os 198 lustres e o mármore de Carrara das escadas, estátuas e colunas são da Itália. Já passaram pelo palco do teatro muitos artistas internacionais. Entre eles, o tenor José Carreras, Roger Waters, as bandas Spice Girls e da White Stripes, assim como os brasileiros Heitor Villa-Lobos, Milton Nascimento, Ana Botafogo e Bibi Ferreira. Atualmente é palco de grandes eventos realizados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, como Festival de Ópera, festivais de dança e teatro, de espetáculos eruditos apresentados pelos corpos artísticos e populares de diversos gêneros. Saindo do centro histórico de Manaus, seguindo nosso plano de voo, nosso drone revela grandes avenidas pelas quais trafegam mais de 785 mil veículos. Na zona centro-sul de Manaus temos a Avenida Djalma Batista, com mais de 5 quilômetros de extensão. Esse é um dos principais eixos viários que ligam diversas zonas da cidade, além de abrigar shoppings, supermercados, rodoviária, parque, praças e universidades. Entre 1990 e 1991, a Avenida Djalma Batista abrigou os desfiles das escolas de samba de Manaus. Mais de 315 ipês foram plantados ao longo da avenida, um marco para o projeto Arboriza Manaus, que quer deixar a capital mais verde e mais agradável para os dias de sol intenso. Paralela à Avenida Djalma Batista, temos a Avenida Constantino Neri, outro importante corredor viário, recentemente contemplada com terminais de transporte coletivo mais modernos. A Constantino Neri abriga a grandiosa Arena da Amazônia, Vivaldo Lima. O estádio foi erguido no mesmo local que abrigava o estádio Vivaldo Lima, construído para ser utilizado como uma das 12 sedes da Copa do Mundo FIFA de 2014. Em fevereiro de 2015, o estádio foi eleito o segundo melhor estádio de 2014
pelo site inglês Stadium Database. Com arquitetura inspirada na região amazônica, o estádio tem capacidade para 44 mil torcedores. Em 2021, durante o mutirão de vacinação contra a Covid-19, organizado pelo governo do estado, a Arena da Amazônia foi palco de uma grande partida pela vida. Em 32 horas da primeira edição da campanha Vacina Amazonas, o estádio, o Centro de Convenções Vasco Vasques e o Sambódromo de Manaus imunizaram mais de 140 mil pessoas. Milhares de veículos tomaram conta do entorno da arena e da passarela do Sambódromo de Manaus. Com a intensa vacinação, em meados de 2021, a Ponta Negra já está aberta à prática de atividades físicas ao ar livre, uma esperança de retorno ao novo normal. Construído na década de 90, o complexo da Ponta Negra é um dos lugares mais procurados pelos manauaras para o lazer. Em meados dos anos 2000, o complexo passou por uma profunda reforma. Cerca de 2 quilômetros da orla do Rio Negro foram modernizados. Durante as obras de modernização do complexo, mais de 200 mil metros cúbicos de areia foram adicionados à praia, que atualmente conta com 40 metros de largura e 400 metros de extensão. A ideia é manter a praia mesmo nos períodos de cheia. Além da praia, nesse espaço, encontramos quadras de esportes, estacionamentos, bares, sorveterias, anfiteatro e um extenso calçadão para caminhada. Originalmente, essa área foi habitada pelos Manaós, etnia que mais tarde daria origem ao nome da cidade de Manaus. A área nobre da Ponta Negra divide espaço com o verde do Tarumã. O bairro Tarumã foi o ponto inicial da colonização da capital amazonense. Por volta de 1657, no avanço da ocupação portuguesa para o oeste da Amazônia pelo Rio Negro, foi fincada a cruz de madeira que batizou o local com o nome de Missão Tarumã. Na bacia do Tarumã Açu, dezenas de flutuantes são opções de lazer e refresco para o calor manauara, que varia entre 32 e 40 graus Celsius. Mas a crescente instalação de flutuantes irregulares representa um risco para o meio ambiente. Estima-se que existam mais de 500 flutuantes no local. De fato, as belezas naturais que envolvem Manaus são encantadoras. Os atrativos da biodiversidade amazônica são o combustível do ecoturismo, alternativa econômica sustentável para a região. Espalhadas ao longo dos rios, muitas comunidades próximas a Manaus sobrevivem por meio do turismo que consome sua culinária, seus artesanatos e rituais. Graças ao regime das águas de subida e descida dos rios, à margem direita do Rio Negro, na região metropolitana de Manaus, belíssimas praias se formam. Para chegar lá, o visitante precisa atravessar a ponte jornalista Felipe Dal. Com 3,5 km, a estrutura inaugurada em 2011, construída sobre o Rio Negro, conecta os municípios de Manaus e Iranduba.
a quantidade de aço e cimento usada na obra seria suficiente para construir 3 estádios do Maracanã. De arquitetura pós-moderna, essa é a maior ponte estaiada do Brasil. Da imponente ponte jornalista Felipe Dal, seguimos o Rio Negro até o seu encontro com o Rio Solimões. Na confluência, as águas pretas do Rio Negro e as águas barrentas do Rio Solimões correm lado a lado sem se misturar por mais de 6 quilômetros. E quando finalmente se juntam, formam o Rio Amazonas. A razão do fenômeno está na composição e na velocidade dos 2 rios. O Rio Negro carrega uma grande quantidade de matéria orgânica desde sua nascente na Colômbia. Daí o aspecto escuro de suas águas. Ele corre 2 km por hora a uma temperatura de 28 graus Celsius. Já o Rio Solimões nasce nos Andes peruanos. O seu aspecto barroso é devido aos sedimentos vindos da erosão de solos de origem vulcânica. O Solimões corre a uma velocidade de 4 a 6 km por hora, a uma temperatura de 22 graus Celsius, mais veloz e frio que o Rio Negro. Depois do Teatro Amazonas, este é o segundo destino mais visitado pelos turistas. Assim como o Encontro das Águas é Manaus, cujas diferenças caminham lado a lado para manter a vida entre formas e cores que constroem a urbanidade. É a selva de pedras, a fortaleza que existe e resiste em meio à imensidão verde.